Bom dia, estamos aqui para nossa aula de evolução dos seres humanos. Se vocês quiserem acompanhar, está na página 298, aula de história, né? Sexto ano. Eu já tinha falado com vocês em sala que existem várias versões, né, para o surgimento do ser humano no planeta Terra. Existe o criacionismo, que é a explicação bíblica para o surgimento do ser humano. Segundo ele, Deus criou Adão do pó da terra e criou Eva, sua mulher, fazendo com que Adão dormisse um sono profundo e retirou uma de suas costelas e formou a mulher. Nós vamos estudar também a versão evolucionista, de acordo com os ensinamentos do geneticista e filósofo e cientista Charles Darwin. Segundo ele, as espécies foram evoluindo ao longo de milhares e milhares de anos. E a explicação dele para o surgimento do ser humano é a seguinte: que há cerca de 70 milhões de anos surgiu a espécie dos primatas. Ao longo do processo de evolução, esses seres foram evoluindo, tendo modificações em suas gerações, como a modificação do cérebro, onde os cérebros começaram a ter mais raciocínio, as espécies começaram a aprender a utilizar instrumentos, utensílios, que é uma característica rara, né, nos seres vivos. Poucos animais utilizam algum tipo de objeto. Poucos animais manuseiam alguma coisa. Manusear já é uma palavra que não caberia, porque poucos animais têm mãos. Mas poucos animais assim utilizam outro objeto além do seu próprio corpo para sobreviver. Então, essa modificação, né, principalmente do cérebro, e também a modificação na forma de andar ereto, que foi uma característica também evolutiva, segundo Charles Darwin, que diferenciou as espécies que foram evoluindo. Então fez surgir essa característica de modificação do cérebro, amplificação do raciocínio e mudança na forma de andar, que foi o andar ereto, sobre apenas duas pernas, fez surgir a espécie hominídeos, que é de onde nós nos encaixamos, onde a espécie humana se encaixa. Os hominídeos eles compartilhavam uma característica física com os demais primatas, que é o polegar, que teve grande importância no processo evolutivo. Com ele é possível executar o movimento pinça, que permitiu aos hominídeos exercerem atividades complexas, como a fabricação e o uso de ferramentas. Então, os estudiosos eles perceberam que o formato das mãos de alguns seres vivos, por exemplo, os primatas e os hominídeos, é o único formato que possibilita a fabricação e a utilização de objetos. Isso trouxe mais capacidade de sobrevivência para essas espécies. E esses fatores combinados, o desenvolvimento cerebral e a evolução,
tornam essas espécies mais próximas do ser humano atual, que somos nós. Qual é a origem da nossa espécie, da espécie hominídeos? É a África. A maioria das pesquisas paleoantropológicas atuais afirma que os primeiros hominídeos surgiram na África há cerca de 2,5 milhões de anos. Após passarem pelo processo evolutivo e desenvolverem as capacidades e características que os diferenciavam dos outros primatas. Então, o que isso quer dizer? Que a África é o berço da humanidade. Lá surgiram as primeiras espécies de hominídeos há cerca de 2,5 milhões de anos. E por que foi na África? Os estudiosos também se fizeram essa pergunta e chegaram à conclusão de que as mudanças climáticas no continente africano, no clima da África e na vegetação, que foi se tornando cada vez mais desértica, as florestas tropicais começaram a se transformar em savana. Isso favoreceu o desenvolvimento das espécies dos primatas para espécies bípedes, ou seja, Homo sapiens, Homo erectus. Então, o Homo erectus foi surgindo porque a vegetação que antes era muito vertical, né? Ela foi se tornando desértica, foi se tornando muito mais plana, uma vegetação rasteira. Isso fez com que aquelas espécies, para se locomover, elas tivessem que andar mais do que se pendurar. Então, isso, segundo esses estudiosos evolucionistas, fez com que as espécies se tornassem bípedes, andassem eretas sobre duas pernas, tá bom? Então, segundo essa teoria também, os seres humanos, para se adaptarem ao habitat, né, àquela vegetação nova que foi surgindo, as características que foram sobressaindo nas gerações posteriores foram as características de andar ereto. Por quê? Porque nós vamos ver aqui sobre a seleção natural. Charles Darwin e a seleção natural. Essa teoria da seleção natural foi desenvolvida por Charles Darwin. Esse naturalista, né, Charles Darwin, ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Então, o que é a teoria da seleção natural? Segundo ele, as espécies só repassam para os seus descendentes as características que melhor se adaptam ao habitat, ao meio ambiente. É a teoria da seleção natural. Ele diz que a natureza seleciona as melhores características em cada espécie. Então, ele vai dizer que a seleção natural é que vai transformando as espécies para melhor se adaptar. E as espécies que não se adaptam muito bem, elas vão desaparecendo, entrando em extinção. Isso quando não é causado por um fator humano, né? Como a caça, que depreda muitas espécies e traz a extinção para algumas espécies por causa do sistema predatório que a gente tem, né? Que o ser humano tem, às vezes, de caçar algumas espécies, de tentar colecionar algumas espécies, de tentar caçar para matar, para sobreviver. Então, aí nem na seleção natural daria jeito, né? Depois, algumas ideias de Charles Darwin vão ser melhoradas, vão ser transformadas e aperfeiçoadas por outros pensadores e principalmente por estudos
ligados à genética, tá bom? Aí eu vou colocar aqui uma imagem sobre um estudo de Darwin sobre os bicos dos pássaros. Segundo ele, os pássaros estudados tinham bicos diferentes de acordo com o ambiente onde eles viviam. Então, se ele tinha que cavar um alimento num solo mais duro, o bico dele seria mais duro, mais pontiagudo, mais resistente. Se ele tivesse num solo mais maleável, o bico dele não seria tão comprido e não teria que ser feito de uma forma tão dura. Poderia ser menos resistente. Então, eu vou colocar aqui a imagem de um desses livros de Darwin. Outro geneticista, né, que contribuiu muito para os estudos de Darwin, e ele é considerado coautor da teoria do evolucionismo e da seleção natural, é Alfred Russel Wallace. Ele fez vários estudos, inclusive veio à Amazônia. Charles Darwin também visitou o Brasil. Ele veio aqui na época do Império, da princesa, da imperatriz Leopoldina e Dom Pedro I, e visitou, né? Porque para ele que estudava as espécies, que estudava